Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje a gente vai resolver algumas questões sobre colisões, explosões e quantidade de movimento. Essa aqui é a segunda parte de uma aula que é sobre essa matéria. Então, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha lá, beleza? Uma outra coisa também, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like e também comente. Seu feedback é muito importante pra gente. Uma outra coisa, veja nossas redes sociais. Temos um Instagram aqui no canal chamado @canal_exatas. Dê uma olhadinha por lá para ter todas as notícias do canal de primeira mão. Beleza? Galera, então vamos resolver algumas questões. Essas questões aqui são do meu professor Wesley. Valeu, Wesley. Abração. Obrigado por apoiar o canal. E vamos resolver aqui então. Galera, uma outra coisa, na última aula a gente falou a maior parte teórica do assunto, e eu falei que parte da teoria será dada nessa aula aqui. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Inclusive, isso aqui é um spoilerzinho da, da explicação. Inclusive, beleza. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas que faltaram falar na última aula. Na última aula a gente comentou um pouco sobre colisões, explosões e tudo mais, só que a gente comentou sobre colisões sempre em padrão unidimensional. Então perceba que aqui você tem apenas uma única dimensão. Aqui você não tem, por exemplo, comprimento ou largura, ou você tem ainda um pouco de altura, uma colisão tridimensional, bidimensional. Não, aqui que a gente trabalhou foram apenas colisões unidimensionais. Porém, existem colisões que não são apenas unidimensionais. Por exemplo, batida de um carro. Um carro, quando bate, ele acaba tendo a tendência de uma hora voar. Se estiver muito rápido, ele vai acabar subindo um pouco. Por que isso? Isso seria uma colisão tridimensional. Porém, a gente vai estudar aqui hoje colisões bidimensionais também. Essa aqui eu acho que é a única partezinha teórica da aula, mas ela vai ser uma partezinha bem fácil e a gente vai resolver através de uma questão, beleza? Vamos lá. Dois corpos colidem perpendicularmente, conforme a figura. Então aqui teria um carro andando a 30 km por hora, em linha reta, e depois outro carro aqui indo a 40 km por hora. Sendo suas massas iguais a 100 kg cada, determine o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento após uma colisão inelástica e também a velocidade final dos corpos. Pediu muita coisa pra gente, mas galera, essa questão aqui é muito simples. Só que diferentemente do que a gente já viu antes, isso aqui, galera, é uma colisão bidimensional. Perceba que é meio que uma superfície que a gente está trabalhando sobre. Você tem um cara que está vindo para cá, outro cara para cá, são duas dimensões que a gente está trabalhando. Então, vai ser um pouquinho diferente. Uma coisa que a gente pode fazer para conseguir calcular isso aqui é o seguinte. Tenta pensar aqui comigo. Eu tenho aqui uma mão, essa mão vai simular um carro. Eu tenho aqui minha outra mão que vai simular o outro carro. Perceba que quando eles se colidirem, vai ter uma velocidade um pouco para cá e uma outra velocidade um pouco para cá. Concorda comigo? Isso vai fazer com que esses dois carros tenham a tendência de ir para cima e para o lado. Ou seja, se quer ir para cima e para o lado, ele vai acabar indo inclinado. Ou seja, quando você vai ter a colisão desses dois aqui, quando você vai ter a colisão aqui dos dois, você vai ter meio que uma velocidade resultante. Perceba que você vai ter uma tendência a esse corpo ir um pouco para frente, porém ele também vai querer um pouco para o lado. Ou seja, indo para frente para o lado, vai acabar indo nesse sentido, uma direção inclinada. Beleza? Então perceba que meio que a nossa velocidade resultante, entre grandes aspas, seria isso aqui, que é para onde o nosso carinha vai estar indo. Beleza? Perceba que esses dois aqui são componentes desse nosso vetor principal. Então, sempre quando você tiver uma colisão bidimensional, tenta fazer isso, tenta jogar e fazer uma soma vetorial. Tudo bem? Então perceba que esse cara e esse cara aqui são componentes desse nosso vetor principal. Perceba que esse nosso vetor principal é a quantidade de movimento meio que resultante, né? Agora é o seguinte, vamos calcular quais são as quantidades de movimento dos carros. Vamos lá. O carrinho azul, ele tem massa. Lembre-se que o movimento é massa vezes a velocidade. Esse carrinho aqui, a massa dele é de 100 kg, assim como ele foi anunciado. E a velocidade que ele está andando é 30 km por hora. Galerinha, perceba, 100 vezes 30 é a mesma coisa que 3.000. 3.000 o quê? Quilograma por quilômetro por hora. Agora, você pode estar se perguntando o seguinte, Abril, não teria que transformar o quilômetro por hora para o sistema internacional? Depende. Não necessariamente.
Nesse caso aqui, daqui a pouquinho você vai ver porque a gente não precisa fazer isso, tá bom? Então a quantidade de movimento desse cara aqui é a mesma coisa que 3.000. Beleza? Quilograma por quilômetro por hora. Tudo bem? Agora perceba o seguinte, esse cara aqui vai ter uma quantidade de movimento. Vamos escrever aqui, quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Perceba que a massa daquele cara é 100, vezes a velocidade. Ele está quantos km por hora? 40 km por hora. Então perceba que a quantidade de movimento vai ser igual a 100 vezes 40, que é a mesma coisa que 4.000 quilogramas por quilômetro por hora. Galera, por que eu estou escrevendo unidade de medida? Vocês já vão entender, tá bom? Agora perceba o seguinte, galera, a quantidade de movimento que vai ser a resultante, ou seja, o que vai acabar sendo, a partir da colisão desses dois caras aqui, vai ser justamente a hipotenusa. Perceba que eu posso pegar esse carinha aqui e trazer ele para cá. Então vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Então perceba, a quantidade de movimento desse vermelho é quanto? 4.000. A quantidade de movimento desse cara azul é quanto? 3.000. Galera, faz um Pitágoras. Pitágoras. Vamos colocar aqui no Pitágoras. Galerinha, isso aqui eu quero que vocês percebam o seguinte. Isso aqui é nada mais nada menos que um triângulo pitagórico. Não está ficando reto. Agora ficou. A gente quer descobrir esse Q. Aí esse aqui é 4.000. E aqui é 3.000. Isso aqui é um ângulo de 90. Galera, perceba que isso aqui é um triângulo pitagórico. Um triângulo 3, 4, 5. Isso aqui é um triângulo pitagórico 3, 4, 5. Você pode dizer que esse Q vai ser igual a 5.000. Tudo bem? Galera, se vocês não entenderem muito bem essa parte do triângulo pitagórico, pensem o seguinte. Você pode fazer na mão, entendeu? Você pode fazer na mão. Você vai calcular fazendo o teorema de Pitágoras. Você queria Q ao quadrado é igual a 3.000 ao quadrado mais 4.000 ao quadrado, tudo bem? Você vai ver que o resultado disso vai ser igual a Q igual a 5.000. Beleza? 5.000 o quê? Quilograma por quilômetro por hora. Essa é a quantidade de movimento. Gente, percebam que como isso aqui estava em quilograma quilômetro por hora e isso aqui estava em quilograma quilômetro por hora, eu podia fazer essa conta, só que aqui vai ter que estar em quilograma quilômetro por hora. Tudo bem? Então, primeira coisa a gente já fez. Determinou o módulo, aí determinou a direção, que é inclinada, o sentido, a gente determinou. Além, perceba que é uma colisão inelástica. Galera, uma colisão inelástica é a base disso que eu falei. Porque imagina, se fosse uma colisão elástica, os dois corpos eles iriam sair separados. Então, esse aqui, ele provavelmente voltaria para cá, o que está andando para cima. Quando batesse nesse cara aqui, talvez ia voltar um pouquinho. Ou esse cara aqui, talvez ele ia voltar um pouco para cá. Agora, repara, como é inelástico, os dois corpos eles têm que se juntar e eles têm que sair juntos. Por isso que a gente calculou a resultante. Porque um cara estava indo para cá para cima, o outro estava indo para cá para o lado. Então eles vão acabar saindo juntos. Para onde? Para cá. Entendeu? Ficou um pouquinho difícil fazer na câmera, mas enfim. Agora, ele também quer saber a velocidade final dos corpos. E galera, olha que simples a gente fazer. Perceba o seguinte, gente. Para a gente determinar a velocidade final dos corpos, a gente pode jogar naquilo ali que a gente falou anteriormente. Repara que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Repara o seguinte, a massa agora é a massa dos dois carros juntos. Se a massa dos dois carros juntos é 100 mais 100, que é quanto? 200. Repara que 200 é a massa vezes a velocidade que a gente quer descobrir, tem que ser igual a 5.000. A velocidade, então, vai ser igual. Galera, aqui que está o motivo pelo qual a gente manteve quilômetro por hora. Perceba que seria 5.000 quilos, quilograma, vezes quilômetro por hora, dividido por 200 quilograma. Perceba que quilograma cancela com quilograma. 0, 4 com 0, 0, 4 com 0. 50 dividido por 2. Velocidade vai ser igual a 25. Perceba o seguinte, ó. Cortou, 50 dividido por 2, 25, beleza? Repara que quilo cancela com quilo. O que sobrou? Quilômetro por hora. Por isso aqui não tem problema.
porém a gente sabe que ao final dos cálculos, a nossa velocidade vai estar em quilômetros por hora. Beleza? Uma questão simples sobre colisões bidimensionais. O segredo é esse aqui, beleza? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre um conteúdo bem legal também. É que a gente falou anteriormente sobre o que? Explosões. Eu peguei duas questões de explosões pra gente fazer. Galera, após a explosão, uma granada se divide em 3 partes iguais. A figura mostra direções da velocidade de 2 fragmentos. Determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade do terceiro fragmento. Galera, lembre-se que eu falei pra vocês. Deixa eu pegar aqui. A força resultante aqui tem que ser igual a zero. Porque no começo é zero, no final vai ter que ser zero também. Porque conserva-se a quantidade de movimento. Galera, isso aqui é soma vetorial. A soma vetorial, ou seja, a soma desses vetores aqui, tem que ser igual a zero. Gente, eu quero que vocês lembrem de uma coisa que tive no nono ano, tá bom? Eu vou explicar essa parte com calma. Tem vídeo aqui no canal falando sobre. Mas é o seguinte, tem uma coisa que a gente pode fazer chamada de regra do polígono, tá bom? A regra do polígono é nada mais nada menos que você pegar os vetores e você meio que juntar eles. Então, vamos supor que eu pego esse vetor azul aqui. Esse vetor azul. Eu posso pegar esse vetor azul e colocar ele aqui. Agora é o seguinte, eu posso pegar esse vetor amarelo e escrever ele aqui também. Só que o vetor amarelo que eu vou fazer, ou laranja, eu vou ter que colocar ele começando na setinha de 1 e terminando aqui. Tudo bem? Repara que a gente começou na origem. Isso aqui a gente chama de origem, tudo bem? É onde a gente começou a fazer a nossa soma vetorial. E esse carinha aqui, a origem, é o zero, tudo bem? Então repara, foi de 0 a 100, depois ele veio daqui, foi para 100 aqui, e agora é o seguinte, a gente quer que a soma vetorial, ou seja, a soma de todos os vetores, seja igual a zero. Então perceba, se eu quero que a soma de todos os vetores, seja, se eu unir todos os vetores, a soma tem que ser igual a zero. Ou seja, a soma tem que voltar à origem. Então vai ter que ter um vetor vindo para cá. E esse vetor que vai fazer com que a soma vetorial desses vetores seja igual a zero. Então, gente, perceba, esse vetor está assim. Ou seja, o terceiro fragmento vai ter também que estar desse jeito aqui. Tudo bem? Galera, se ficou um pouco confuso de entender, esse aqui é um conteúdo que a gente viu lá no nono ano. Eu recomendo dar uma olhadinha, tá bom? Aqui no canal tem vídeo sobre. Se não tem canal, tem vídeo sobre. Ou foi alguns trechos de alguma aula, mas a gente comenta um pouquinho sobre isso. Beleza? Então, gente, perceba. Para que a soma seja igual a zero, esse cara vai acabar tendo que voltar para cá para a origem. Tudo bem? Então, perceba, surgiu um novo vetor. Esse novo vetor vai ser o vetor do terceiro fragmento para que a soma de todos esses carinhas aqui seja igual a quanto? A zero. Agora tem a parte mais complicada da aula que eu diria. Galera, perceba o seguinte. A gente sabe que se pegar esse cara aqui, em relação à horizontal, ele tem um ângulo de 60 graus. Tá bom? Então a gente sabe que esse cara aqui, em relação à horizontal, tem um ângulo de 60 graus. Então esse cara aqui é 60. Deu pra entender? Eu peguei isso aqui, ó, pá, e joguei aqui. Tudo bem? Repara que o ângulo vai permanecer o mesmo. Agora perceba o seguinte. Se eu traçar uma reta em cima do laranja, vai formar um ângulo de 60 graus aqui. Então, se eu traçar uma reta em cima do laranja, vai formar um ângulo de 60 graus. Então, vamos fazer isso aqui. Formar um ângulo de 60 graus. Tá bom? Eu quero que vocês percebam uma coisa. Isso aqui, galera, é paralelismo de matemática. Repare que aqui tem uma reta paralela, uma outra reta paralela, cortada por uma transversal. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Portanto, esse carinha é igual a 60. Tudo bem até aqui? Galera, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a quanto? A 180. 60 mais 60 tem o 120. Para fechar 180, eu preciso de quanto? 60. Portanto, perceba que a gente tem um triângulo equilátero. Galera, se a gente tem um triângulo equilátero, perceba que esse azul tem medida 100. É 100 metros por segundo. O laranjinha, ele tem medida de 100 também. 100 metros por segundo, ó. Agora, quanto que vai ser vermelhinho?
Galera, perceba, se é um triângulo equilátero, todos os seus ângulos são iguais e todos os seus lados têm que ser iguais também. Logo, x vai ter que ser igual a quanto? 100 metros por segundo. Respondemos então a questão. Beleza? Galerinha, tem outras maneiras de fazer isso aqui também, tá? Mas dessa questão dos ângulos aí, se parecer meio complexo, é a maneira mais simples de demonstrar isso aqui, tá bom? Eu só quero que você entenda que isso aqui é 60, esse cara é 60 também, esse cara é 60 também. Tudo bem? Então vai acabar que o x vai ser igual a 100, porque é um triângulo equilátero. Beleza? Então a gente determinou o módulo, que é 100, a direção, que é horizontal, e o sentido, que é para direita, no terceiro fragmento. Agora, outra questão de explosões. Os vetores da figura, o que eu quero que vocês entendam dessa questão, gente, não é nem cálculo. Eu quero que você entenda o seguinte. A soma vetorial tem que ser igual a zero. É isso que eu quero que você entenda. A soma vetorial tem que ser igual a zero. Tá bom? Os vetores da figura abaixo representam as quantidades de movimento dos fragmentos de uma bomba após a explosão. Lembre-se que a quantidade de movimento tem que ser igual a zero, assim como a força resultante, beleza? Determine as características da quantidade de movimento do quarto fragmento. Ou seja, ele quer saber módulo, sentido, direção, tranquilo? E é a mesma coisa, galera. É você desenhar. Então vamos dizer o seguinte, esse cara aqui é o zero, tá? Esse cara aqui é o zero. Vamos ter o cara aqui de azul, uma coisa legal. Galera, essa questão aqui, talvez tenha parecido complexa de achar o valor aqui, porque ele não deu uma malha quadriculada. Porque quando ele dá uma malha quadriculada, fica muito mais fácil a gente fazer a soma vetorial. Até mesmo porque é só contar quantos quadradinhos que o vetor tem. Fica muito mais fácil. Só que nesse caso aqui, ele acabou não dando pra gente, e por isso que eu tive que fazer esse esquema aqui, a partir do ângulo que ele deu. Mas, geralmente, nas questões que você vai encontrar, ele vai dar essa malha quadriculada, que facilita muito para você ver o tamanho do vetor. Beleza? Perceba, vou começar do zero, vou 2 para cima, que é esse carinha aqui, o azul. Depois eu vou para o roxinho. Roxinho vai 2 para o lado. Inclusive, galera, o vetor, eu fiz algo errado aqui, porque a cor aqui eu coloquei a mesma, né? Só que parece que o vetor vai daqui da metade até aqui. Não, é a partir do fragmento. O fragmento é isso aqui, tá bom? O vetor é a partir do fragmento. Isso aqui é o fragmento, o vetor é a partir do fragmento. Isso aqui é o fragmento, isso aqui é outro fragmento, tá bom? O fragmento é esse quadradinho inteiro. Esse quadradinho inteiro bem aqui. Tá bom? Então nada, tipo assim, esse pedacinho aqui não é vetor não, tá? Cuidado. Foi erro meu, foi erro da minha parte. Beleza. Agora esse cara aqui de baixo vai 2 para baixo. Repara, 2 para baixo e 2 para o lado. Então vamos desenhar ele aqui. Repara, 2 para baixo, 2 para o lado, né? Fiz aqui direitinho, 2 para baixo, 2 para o lado, assim como ele fez ali pra gente. Agora é o seguinte, a gente sabe que a soma de todos os vetores nessa explosão aqui tem que dar igual a quanto? A zero, ou seja, tem que voltar para a origem. Se tem que voltar para a origem, repara que eu vou ter que ter um vetor que vai daqui até aqui. Ponto. Voltou para a origem. Olha que legal. Então, o nosso vetor resultante é um vetor 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ter 4 de extensão. Qual que é a direção dele? Horizontal. O sentido é para onde? Para esquerda, né? É isso aí mesmo. Na malha aqui ficou um pouquinho ruim de desenhar, ficou muito pequenininha a malha, mas enfim. É isso aí, galerinha. E uma outra coisa, Gabriel, se eu quisesse, por exemplo, pegar esse aqui primeiro, depois esse aqui. Vamos fazer pra você ver. Vai dar exatamente a mesma coisa, a física é linda. Vai dar exatamente a mesma coisa. Então, ó. Repara aqui comigo o seguinte, vou pegar primeiramente o roxo. Vamos lá, começar pelo roxo. Vamos lá, então aqui é o 0. Vou começar pelo roxo. Roxo, 2 pro lado. Depois eu vou pelo laranja. Laranja é isso aqui. Repara que o azul é para cima. É ou não é? 2 para cima. Perceba que eu tenho que voltar para a origem. Se eu tenho que voltar para a origem, é como se eu tivesse andado isso aqui tudo e eu tenho que voltar para onde eu comecei. Se eu tenho que voltar para onde eu comecei, perceba que é só ir daqui para cá. Olha o nosso vetor vermelhinho surgindo. Galera, olha como que a física é bonita. Perceba que esse vetor é 1, 2, 3, 4. O mesmo sentido e a mesma direção que a gente fez anteriormente. Então, independente da maneira como você fizer, sempre vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá. Agora, a última questão
tá um pouquinho essencial que ele fosse um pouquinho mais curta. Encontre as velocidades dos corpos após uma colisão. Primeiramente, uma colisão inelástica. E segundo, uma colisão elástica. Galera, colisão inelástica é aquela em que você vai ter uma perda de energia cinética. Então, assim, a velocidade final, esse V aqui, vai ter que ser menor que a velocidade inicial dos corpos. E uma outra coisa também, os corpos vão acabar se juntando. Ou seja, a massa final vai ser a massa do primeiro mais a massa do segundo. Então, vamos lá. Quantidade de movimento. Vou colocar assim, antes tem que ser igual a quantidade de movimento dps, depois. Beleza? Repara que quantidade de movimento a gente considera o sistema, assim como a gente fez lá na última aula. Então, a quantidade de movimento desse cara aqui e desse cara aqui. Precisa ter essa metro por segundo? Não precisa, assim como a gente viu também na última aula. Minto. A gente viu agora há pouco. Beleza? Não precisa como a gente viu agora há pouco. Então, ficaria da seguinte maneira. Quantidade de movimento antes. Repara que é a quantidade de movimento do carro vermelho, que eu vou chamar de Q, mais a quantidade de movimento do carro azul. Vai ter que ser igual à quantidade de movimento dos dois juntos. Então aqui, um preto, que vai simbolizar a quantidade de movimento dos dois juntos, beleza? Repara, a quantidade de movimento do vermelho é massa do vermelho vezes a velocidade. Quanto é que é a massa? 1000. Quanto é que é a velocidade? 100. Portanto, a quantidade de movimento do vermelho vai ser igual a 1000 vezes 100. 1000 vezes 100, 1000 vezes 100 é 1000 com 2 zeros a mais. Portanto, é 100.000. Mais a quantidade de movimento do azul. Repara, 600 vezes 80. Quanto é que é 6 vezes 8? Perdão, 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Com 1, 2, 3, 3 zeros. Portanto, 48. Com 1, 2, 3 zeros. Beleza? Vai ser igual a quantidade de movimento final. Repare que a quantidade de movimento final é igual à massa dos dois junta vezes a velocidade. Perceba que a massa dos dois junta é quanto? 1000 mais 600, ou seja, 1600. Vezes a velocidade. Perceba que isso aqui é igual a 148.000 igual a 1600 vezes a velocidade. Posso cortar? Não, eu vou dividir já. Passa esse 1.600 dividindo, 148.000 dividido por 1.600 vai ser igual a velocidade final. Galera, quanto é que é 140? Vou fazer até a calculadora para não fazer errado. 148.000 dividido por 16 por 1.600. Dá 92,5. Agora, isso seria metros por segundo ou quilômetros por hora? Perceba que aqui a gente considerou 100 km por hora. Por exemplo, 1000 vezes 100 km por hora. Aqui, 600 vezes 80 km por hora. Então aqui vai ser km por hora também. Simples, né, galera? Encontramos a velocidade. Galerinha, essa questão aqui deu problema pra mim, viu, galera? Nossa, eu errei essa questão aqui, gente, gravando aqui, acho que umas 2 vezes, 3 vezes. Porque sempre alguma coisa, tanto que tá gravando da última vez que eu gravei. Olha o horário aqui que eu gravei no iPad aqui, bem aqui no canto superior esquerdo, com o horário que teve o corte aí na gravação. Porque, gente, essa questão aqui foi complicada. Teve alguns errinhos dela, algumas coisas bem pequenas que eu acabei não vendo, que acabaram somando para eu errar aqui. Então é o seguinte, galera. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Inclusive, gente, obrigado pelas 5.000 visualizações, viu? Eu vi agora há pouco que completou o canal. Valeu demais, viu, galera? Seguinte. Gente, vamos lá então. É o mesmo esquema da questão anterior. A quantidade de movimento antes vai ter que ser igual à quantidade de movimento depois. Perceba o seguinte, galera. A quantidade de movimento antes é a mesma coisa da quantidade de movimento desse cara aqui, mais a quantidade de movimento desse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, tudo bem? Vai ser igual a quantidade de movimento do cara de azul ali, porém a nova quantidade de movimento dele, por isso que eu vou chamar de Q', porque é a nova quantidade de movimento desse cara azul, mais Q' vermelho, que é a nova quantidade de movimento do carinha vermelho. Quantidade de movimento é a mesma coisa que massa vezes a velocidade. Perceba então que, galera, uma coisa, se aqui está em grama, aqui também tem que estar em grama. Se aqui tem metros por segundo, aqui também tem metros por segundo. Então, lembre-se o seguinte, você não precisa ficar convertendo em quilômetro por hora para metro por segundo, não precisa disso.
Porém, o que precisa é você sempre manter as unidades. Então, vamos supor que você fez o cálculo e conseguiu encontrar V1. V1 vai estar em qual unidade? Naquela que você anteriormente colocou. Então, se você deixou em metro por segundo, você vai encontrar V1 em metro por segundo. Ou vamos supor que você encontrou alguma coisa de massa aqui. Qual que vai ser a unidade? Aquela que você manteve antes. Então, vai ser grama nesse caso. Beleza? Então, lembre-se disso. É sempre a mesma unidade que tem que ter. Não precisa ficar transformando. Ah, quilômetro por hora por metro por segundo. Tem que transformar. Não precisa. A única coisa que você tem que saber é que tem que manter durante todos os cálculos. Beleza? Vamos lá. É a massa vezes a velocidade. Galera, percebe que a velocidade é 8 ali. Agora teve uma parte que eu errei muito. Mais 150 vezes. Galera, eu fiz aqui, e eu assumi que a velocidade era igual a 4. Porém, tá errado. Sabe por quê? Eu falei pra vocês que no cálculo da velocidade relativa não importava a direção, o sentido que a velocidade ia. Então, se era positivo ou negativo, não importava. Agora, nesse cálculo aqui, não é cálculo de velocidade relativa. Ou seja, o sinal da velocidade importa. Eu vou considerar que nesse sentido aqui, para cá, seja positivo e para o outro sentido seja negativo. Então, perceba, como está indo para cá, a velocidade não é igual a 4. A velocidade é igual a menos 4. Tudo bem? Q', que é massa vezes a velocidade. Perceba que a massa não muda. 50 vezes a sua velocidade, que é V1, que a gente quer descobrir depois. Mas a massa desse outro cara também não muda. Então é 150 gramas ainda, vezes a velocidade 2. Perceba o seguinte, galera. Eu posso colocar aqui os 50 em evidência, tudo bem? E vou colocar aqui, ó, 50 vezes 8 mais... Repara, 3 vezes menos 4. Vai ser igual a 50 vezes V1 mais 3V2. Galera, isso aqui na matemática, esse evidência, muita gente não conhece. É por conta da pandemia, que a aula foi no 9º ano que a gente viu isso, muita gente acaba não tendo conhecimento, mas esse fator comum em evidência é o seguinte. Perceba que esse 50 aqui, quando eu coloco ele aqui, se eu fizer a multiplicação aqui distributiva, repara, 50 vezes 8 é a mesma coisa que esse cara aqui. 50 vezes 3 vezes menos 4 é a mesma coisa que 150 vezes menos 4. Perceba que, então, esse cara é a mesma coisa desse cara aqui de baixo, só que escrito de uma maneira diferente. Isso na matemática a gente pode fazer. Quando a gente está diante de uma soma entre dois termos, ou dois ou mais termos, a gente pode pegar uma coisa que é comum a todos eles, e deixar em evidência. Porque quando a gente faz a distributiva, é exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Eu fiz isso desse lado aqui e desse lado aqui também. Beleza? Ou outra coisa que você poderia fazer, ao invés de colocar em evidência, é dividir a equação toda por 50. Tudo bem? Aí quando você for fazer isso aqui, você vai ter que dividir cada um desses termos aqui que eu estou somando. Cada um dos termos que eu estou somando. Tudo bem? Isso na física, isso aqui na matemática é de parcelas. Então você tem que dividir cada uma das parcelas. Isso aqui é matemática básica, mas alguns errinhos que a gente acaba cometendo de vez em quando, que acaba errando bastante. Acontece com todo mundo. Vamos lá. Percebe que esses 50 vezes eu posso passar para o outro lado dividindo. Esse aqui que está dividindo, posso para o outro lado. Não, esse aqui que está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo. Então ficaria 50 dividido por 50. Perceba que esse cara aqui eu posso cortar com 50, que vai estar aqui embaixo. Portanto, posso cortar esse cara com esse cara. Beleza? Então vai ficar 8 mais. Perceba que 3 vezes menos 4 é menos 12. Tudo bem? Vai ser igual a V1 mais 3V2. Uma outra coisa também, galera. A gente encontrou uma equação e essa aqui a gente não consegue fazer mais nada nela. Porém, ele falou que é uma colisão elástica. Se é uma colisão elástica, a gente sabe que o nosso coeficiente de restituição é igual a 1. Olha! E o que é o coeficiente de restituição? Ele é a mesma coisa da velocidade relativa de afastamento. Lembre-se que afastamento é em cima. Dividido pela velocidade relativa de aproximação. Ou seja, repara que isso tudo aqui vai ter que ser igual a 1. Galera, se eu pegar esse cara que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, ficaria a velocidade relativa de afastamento vai ser igual à velocidade relativa de aproximação vezes 1, que é a mesma coisa que a própria velocidade relativa de aproximação. Ou seja, esses dois aqui tem que ser iguais. Galera, olha que doido. Vamos calcular cada um deles então. Perceba que a velocidade relativa de aproximação aqui vai ser igual. Perceba que o sentido aqui é contrário. Ou seja, a gente vai somar um módulo das velocidades. Aqui não importa se é mais ou menos, não importa. O que importa é o módulo. 8 mais 4,
igual a 12, o quê? Metros por segundo, por isso que é importante manter sempre a unidade de medida. E qual que é a velocidade relativa de afastamento? Perceba que seria igual a V2 menos V1. Beleza? Galera, agora é o seguinte, perceba que esse cara aqui vai ter que ser igual a esse cara bem aqui. Logo, a velocidade relativa de afastamento, que é quanto? V2 menos V1, vai ter que ser igual a 12 metros por segundo. Perceba que agora a gente tem uma outra equação. Se a gente tem uma outra equação, a gente pode colocá-la bem aqui. Portanto, V2 menos V1 tem que ser igual a 12. Aí, galera, a gente tem agora duas equações. Essas duas equações, deixar bem aqui. A gente pode fazer um sisteminha com elas. Perceba que esse V2 aqui, eu vou pegar o V1, na verdade. Esse V1 aqui eu posso isolar. Perceba que ficaria menos V1, vai ser igual a 12. E eu quero tirar tudo que está junto com o V1 e jogar para o outro lado. Então o V2 eu vou jogar para lá como menos V2. Perceba o seguinte. Posso multiplicar aqui nos lados com menos 1. Ficaria mais V1. Vai ser igual a menos 12 mais V2. Tudo bem? Repara que eu também tenho V1 aqui. E perceba que V1 é a mesma coisa que menos 12 mais V2. Ou seja, eu posso dizer que 8 menos 12, que é a mesma coisa que menos 4, vai ser igual a menos 12 mais V2. Mais 3, V2. Galera, perceba que esse menos 12 passa para o outro lado como mais 12. Isso é igual a... Repara aqui, você tem um V2, eu tenho um V2 mais 3 V2 igual a 4 V2. Perceba então que eu vou ter 8 vai ser igual a 4 V2. V2 vai ser igual então a 8 sobre 4, que é 2 metros por segundo. Galera, agora foi a primeira vez que bateu com gabarito. Graças a Deus. Beleza, deu certo. Agora é o seguinte, gente. Eu tenho que achar o V1. Perceba que o V1 ele é a mesma coisa que menos 12 mais V2. V1 vai ser igual, então, a menos 12 mais V2, que é 2. V1, então, vai ser igual a menos 10 metros por segundo. Galera, isso aqui bateu com o gabarito do professor, tá? As questões do Wesley foram essas. Encontramos aqui as velocidades. E primeira vez que bateu com o gabarito. É isso, galerinha. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer coisa, vocês podem falar aqui pra mim no comentário abaixo, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações caso não tenha ativado para receber todas as coisas aqui do canal. Também dê uma olhadinha lá no nosso Instagram, canal é @canal_exatas, para você conferir todos os vídeos com antecedência e também pegar os materiais em PDF que eu deixo por lá, beleza? Forte abraço, galerinha. Valeu, até mais. Até a próxima.